Questão número 4. O secretário estadual de Segurança Pública do Estado Alfa, no regular exercício de suas funções, removeu João, servidor ocupante do cargo efetivo de técnico de nível superior do Departamento A para o B, em ato publicado no Diário Oficial do dia 10/1 de 2022, com efeitos a contar do 1º/2 de 2022. Ocorre que, diante da aposentadoria voluntária de 3 servidores lotados no Departamento A, na segunda quinzena de janeiro, o secretário considerou que não era mais oportuna e conveniente a remoção de João para o Departamento B, razão pela qual, no dia 30/1 de 2022, praticou o novo ato, revogando seu anterior ato de remoção e mantendo João lotado no Departamento A. E aí a pergunta é: o ato de revogação praticado pelo secretário está baseado diretamente no princípio da administração pública da. E é sobre isso que a gente vai ver, olha só. Então ele fala assim, ó, princípio da impessoalidade? Não, porque o princípio da impessoalidade é aquele princípio que traz a ideia da gente tratar todo mundo de forma igual. Não é esse princípio. Princípio da autotutela? Pode ser, porque ele revogou por conveniência e oportunidade, mas vamos olhar os demais. Ó. Princípio da publicidade? Também não, porque o princípio da publicidade é aquele que diz que os atos do Estado devem ser públicos, ou seja, eles devem ser transparentes, tudo bem? Princípio da motivação? Também não, porque princípio da motivação é você expor os fundamentos do ato, e não foi isso que a questão tratou. Joia? Princípio da eficiência, pois a administração deve procurar praticar atos mais produtivos, prestigiando os órgãos com maior demanda, e a revogação constitui um ato vinculado? Não, pessoal. A revogação poderia até ser o princípio da eficiência, mas a revogação não constitui um ato vinculado, porque a questão foi lá e falou assim, ó, que não era mais oportuno e conveniente. E quando a gente está diante desse binômio oportunidade e conveniência, olha só, oportunidade barra conveniência, quando a gente está diante disso aqui, o ato só pode ser um tipo de ato, viu? Que é o ato discricionário. O ato discricionário é quando o agente público ele exerce o seu poder de escolha. A lei permite que ele escolha. Então, o ato discricionário é esse, que o agente público escolha. E como é que a gente sabe que a questão quer falar que teve escolha? Quando ela deixa claro que é oportunidade de conveniência. Então, o nosso gabarito vai acabar sendo a letra B, porque é o princípio da autotutela, né? E o princípio da autotutela é aquele princípio que encontra-se aí, previsão, ele é um princípio implícito, né? Mas ele tem aí entendimento na súmula 473 do STF. Súmula 473 do STF. E o que essa súmula diz pra gente, né? Vamos organizar certinho aqui, bonitinho. Essa súmula diz pra gente o seguinte, ó, que a administração pública, né? A administração pública pode fazer o quê? A administração pública ela poderá, olha só, ela pode anular, ela vai anular, mas ela vai anular os atos ilegais, certo? E quando ela for anular esses atos ilegais, o efeito da anulação vai ser o efeito ex-tunc, ok? E quando tem o efeito ex-tunc, né? Que acontece além disso aqui também, né?
porque deles não se originam direitos. Da ilegalidade não há origem de direitos. Não se origina direitos. Certo? E aí, olha só, pessoal, o que acontece aqui, ó? Na ilegalidade não se origina direito. Então, por isso que o efeito da anulação vai ser esse efeito aí que a gente está vendo, ó, que o nome dele é ex-tunc. O efeito ex-tunc é aquele que volta lá para o começo, ó. Certo? O efeito ex-tunc é aquele que retroage. Como a gente está falando de um ato ilegal, ele deve voltar lá para a raiz dele e retroagir. Joia? Que aí já vai ser diferente de quando a gente estiver diante de um ato que o Estado simplesmente ele busca revogar. Porque quando o Estado revoga é porque teve escolha. Porque nós estamos falando de conveniência, né? Na verdade, a súmula fala assim, ó, vai revogar os atos inconvenientes barra inoportunos, né? Ou seja, aqueles atos que eles foram escolhidos basicamente, né? Um ato discricionário, essa escolha é discricionária. Certo? E aí, quando a gente fala de revogação, o efeito é ex nunc. Ok? Então, nesse caso aqui, devem ser respeitados os direitos adquiridos. Respeitados os direitos adquiridos. E olha só que interessante, né? Quando a gente fala da revogação, que tem o efeito ex nunc, o efeito ex nunc significa que ele vai fazer efeito daqui para frente, ou seja, ele não volta no tempo, ele não retroage. Porque ele tem que respeitar os direitos adquiridos, afinal a modificação ela foi feita por escolha, por mera escolha, ok? E além disso, a súmula ainda traz para a gente que em ambos os casos, o particular prejudicado pode buscar a via judicial, né? Porque ele fala assim, em ambos os casos é ressalvada a apreciação judicial. O que significa dizer que você pode brigar na justiça lá para ver se você vai ter direitos ou não, certo? Apreciação judicial. Ok? Então tá, essa é a súmula 473 do STF que traz aí pra gente esse princípio, que é o princípio da autotutela. Autotutela, autocuidado. Joia? Então, nosso gabarito aqui fica sendo a letra B. E agora eu queria te pedir licença para apresentar um projeto meu, que é o edital verticalizado para o concurso público do TJTO. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar se você quiser lá dar uma olhada para você ter acesso. E o edital verticalizado é uma estrutura, uma metodologia de estudo que eu utilizei para ser aprovado em 8 concursos públicos de âmbito federal. De tribunal, o tribunal que eu estou hoje, que é pautado pela simplicidade, fazer o básico bem feito, focar nos assuntos que mais caem e também a leitura da legislação. Então, lá você vai encontrar essa tabela de incidência que você está vendo aí, com as matérias mais cobradas e com os tópicos mais cobrados em cada uma das matérias. Você vai encontrar o próprio edital verticalizado de todas as matérias com as atividades básicas que você tem que fazer para você utilizar em conjunto com a tabela de incidência. Então
Então, foi lá, resolveu questões de administrativo, vem aqui e marca de forma simples no seu edital verticalizado. Fez revisão, vem aqui e marca de forma simples, e assim você vai avançando tranquilamente, sem estratégias mirabolantes e difíceis de serem desempenhadas. Ainda, lá na plataforma do aluno, você vai encontrar aqui também toda a legislação atualizada para você estudar para o concurso público do TJTO. Constituição, Código Civil, LNDB, Código de Processo Penal, Regimento Interno e todas as leis aí desse concurso. Além disso, aqui na plataforma do aluno você também encontra, olha só, um guia de leitura da legislação com todos os pontos mais importantes que você deve ler na hora de estudar a legislação, e vários bônus que eu vou te mostrar aqui. Olha só, o primeiro bônus é o e-book Resumão de Direito Administrativo. O segundo bônus é um combo com 3 e-books. O primeiro e-book, Estatuto dos Servidores do Tocantins esquematizado. O segundo, 460 questões comentadas do Estatuto dos Servidores Públicos do Tocantins, e terceiro, um resumão do Estatuto dos Servidores do Tocantins em mapas mentais. O terceiro bônus é um aulão de como se preparar para esse concurso do TJTO. O quarto bônus é um aulão de como retomar os estudos para não perder o que você já estudou se você estiver voltando a estudar. O quinto bônus é um aulão de como fazer revisões. O sexto bônus é um aulão completo de como estudar depois que sai o edital. O sétimo bônus é um aulão de como lidar com a ansiedade, com toda a minha impressão do processo que eu passei, com acompanhamento durante vários tempos, eu que fui diagnosticado com hiperansiedade generalizada. O oitavo bônus é um aulão de como tirar nota máxima na redação, onde eu trago para você insights de como eu fazia a redação, assuntos que a FGV já cobrou em provas antigas para você poder ler e estudar, e também assuntos novos, sugestões de leitura para você. E por último, o bônus, um aulão completo de como estudar direito civil e processo civil, porque eu sei que é a dificuldade de muitos de vocês. Então é só você clicar no link aqui da descrição desse vídeo se você quiser ter acesso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.